Então, acontecerá de fato? Eu gostaria que você imaginasse estas coisas acontecendo sob uma ótica de um lado que nós não estaremos, porque nós fazemos parte dos salvos, não é isso? Sim ou não? Todos nós aqui. Mas imagina só por um instante o outro lado. Imagine que realmente, por inúmeros motivos, desastres ecológicos, guerras, terrorismo, reavivamento dos sindicatos e direitos dos trabalhadores, apoio das igrejas, enfim, todo o comércio passe a fechar suas portas aos domingos. Então, todo esse apanhado de coisas levarão o comércio a fechar no domingo. E o sábado seria uma véspera desse feriado. Então, ele seria o dia de maior lucro para o comércio. E isso vai afetar apenas 1% da população mundial. Então, o que é 1% ante a 99%? Não é nada. Esse 1% estão os adventistas, os judeus, os batistas do sétimo dia e outras minorias. É muito pouca gente. Não se tem que preocupar tanto com eles assim. Então, façamos uma lei que possa alcançar os outros 99%. Continuemos nossa imaginação. Imagine os adventistas se levantando no mundo todo, na chuva serôdia e no alto clamor, dizendo que Jesus está voltando e que essa lei seria a marca da besta de que falam as profecias, a lei dominical. E, como consequência, o mundo não arrependido receberia 7 pragas. Os adventistas serão, e hoje já são, motivo de chacota universal. Se você fala isso hoje em alguns grupos de pessoas, se você ousa, na hora de um almoço, por exemplo, começar a conversar sobre isso e outros temas mais, você vai ser ridicularizado. Então, imagine isso. Imagine também que sua água se torne sangue. Como eu falei, a perspectiva é daquele lá que não se salvou. Que a caixa d'água da sua casa comece a feder sangue. Que as feridas surjam em seu corpo. Que o sol passe a queimar e a radiação solar saia do controle. Imagina tudo isso acontecendo com uma pessoa. Ele começa a sofrer uma dessas 3 coisas. Qual seria a reação? E aqui eu vou pedir que meu amigo abra lá em Êxodo esses textos aqui, para que a gente possa ler juntos aqui agora. E a gente vai perceber que tem uma ordem, um padrão muito interessante. Depois foram falar com Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir meu povo para que celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Volta lá, por favor, na apresentação. A primeira reação é a zombaria. Você zomba quando você leva Deus e leva as profecias dos últimos dias. Mas, quando as coisas acontecem, há o segundo ponto, que aí é Êxodo 12, 29 a 31. O que está lá em Êxodo 12, 29 a 31? Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse morto.
Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Então, qual que é a segunda reação? A segunda reação é de perplexidade. O que está acontecendo? Que pragas são essas? Que coisas que estão acontecendo aí? Por que isso está acontecendo? Quem está mandando isso? Que coisa absurda é essa? Perplexidade. Mas tem uma terceira. E essa terceira, ela é interessante dentro desse padrão que a gente constrói para conversar sobre o que será o decreto de morte. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper de manhã, retomou sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Muito bem. Qual que é a terceira? É a raiva. Preste bem atenção nisso aqui. É lógico um muro de água do lado direito e do lado esquerdo num mar chamado Vermelho? É lógico isso? Em sã consciência, você colocaria seu exército todo lá dentro? Já sabendo que o Deus já tinha derramado sobre o seu país 10 pragas? Você colocaria seu exército lá? Mas por que ele colocou raiva? Quando você está com raiva, você é uma pessoa confiável? Você não é uma pessoa confiável com raiva. Com raiva você é capaz de fazer coisas que depois você se arrepende amargamente. Então, as pessoas em terceiro grau, na época em que decidirem fazer o decreto de morte, por isso que ele faz sentido, elas estarão cobertas de uma raiva muito grande, um furor muito grande. E aí elas vão meter os pés pelas mãos e elas vão querer destruir a qualquer custo aquele povo que antes tinha advertido para eles não entrarem naquele caminho. Conseguimos entender um pouco sobre isso? E a gente vai avançando aqui. Os 4 ventos serão soltos e o coração dos homens ficará endurecido. Esse é o ponto. Eles vão ficar incontroláveis. Vamos para o próximo aqui. O decreto de morte no Egito apenas veio após a queda das 10 pragas. O decreto de morte no mundo moderno, no nosso, apenas virá após a queda das 7 pragas, especificamente as 4 primeiras. Não simplesmente por causa de uma discussão sobre sábados e domingos. Isso aí meio que começou lá no decreto dominical. E aí a gente tem um texto de primeiros escritos, que também se repete em eventos finais, que fala assim: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada onde? No santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos. Enfureceram, eles ficaram com raiva, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de quem? De nós, as pragas cessariam. Então eles vão falar assim: vamos matar esse povo, que a praga vai acabar.
Aí vão até usar temas bíblicos para isso. Olha, quando jogaram Jonas fora do barco, a calmaria não voltou? Então, vamos eliminar esse povo. Vamos acabar com esse povo. Eles é que são os responsáveis por essas pragas. Vamos acabar com eles. Esse é o ponto. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Veja, as pragas, elas serão terríveis. E se você consegue identificar o culpado, você tem que eliminar quem? O culpado. E este povo, que guarda o sábado, será nomeado o responsável por aquelas pragas e não o pecado deles. Porque desde que o mundo é mundo, transferir a culpa para o outro é uma prática muito comum do ser humano. E a ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. Ok? Muito bem. Esse texto, eu já usei ele algumas vezes aqui, e ele vai ser mais uma vez usado. Amã lá disse ao rei Assuero que existe espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Lá no decreto dominical, esse verso vai ser aplicado no sentido de leis civis. Agora, no decreto de morte, esse texto faz sentido no sentido de eliminar mesmo, acabar. Como houve o decreto naquela época do rei Assuero. Porque lá era para acabar com todos os judeus. Sim ou não? Não era esse o decreto? Esse decreto virá para acabar com todo o povo remanescente que espera a volta de Jesus. Então, essa é a similaridade. E o que acontecerá conosco? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma... A voz está falhando aqui. Vamos fazer aqui uma analogia aqui. O decreto dominical, ele fará com que nós saiamos para as pequenas cidades. O alto clamor, ele precederá o fechamento da porta da graça. E com as 7 pragas, tem as setinhas aqui, e com as 7 pragas ocorrerá o decreto de morte. Então, numa sequência lógica, nós vamos primeiro para as cidades pequenas, vilas, normalmente onde estaremos juntos. Com o fechamento da porta da graça, as pragas acontecerão, nós não seremos atingidos por elas. Quando vir o decreto de morte, nós teremos que ir para lugares ainda mais isolados. Lugares realmente para se esconder, para não ser achado. Então, o decreto dominical eu ainda posso, de certa forma, ser visto, porque a minha morte ela é uma morte financeira. Mas se eu consigo plantar ou colher, se eu consigo me virar, está tudo bem. Ninguém vai mexer comigo. Eu só não vou conseguir participar de uma questão ligada a finanças. Mas depois que a porta da graça se fechar e as pragas acontecerem e com raiva as pessoas quiserem me matar, se eu quiser continuar vivo, o que eu preciso fazer? Preciso me esconder. E nós iremos para os lugares mais ermos, aqueles onde nós não seremos achados. E lá ficaremos. Esse é o ponto.
E o povo de Deus, nesse tempo, não está todo ele num só lugar. Eles se encontram em grupos diferentes e em todas as partes da terra. E serão provados como individualmente, mas isso é tema para o próximo episódio nosso. Não em grupos. Cada um terá de resistir à prova por si mesmo. Muito bem. Deus não consentiria, que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua trasladação. Uma vez que a porta da graça se fechou, não há necessidade de se produzir nenhum mártir. Mártir é para quê? Para que outros possam se converter através do seu martírio. Como não há mais necessidade, Deus não permitirá que isso ocorra. E que não se encurvariam ao decreto da besta, nem receberiam o seu sinal. Vi que se fosse permitido aos ímpios matar aos santos, Satanás e todo o seu exército maléfico e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. E que triunfo seria para a sua majestade satânica ter poder na última luta finalizadora sobre os que por tanto tempo haviam esperado ver aqueles a quem amam, a quem amaram. Aqueles que haviam zombado da ideia de ver os santos ascenderem para o céu serão testemunhas do cuidado de Deus para com seu povo e contemplarão seu glorioso livramento. Esse glorioso livramento a gente vai estudar no último capítulo, que é o 9. Mas aqui a gente já começa a ter uma ideia de como que a coisa vai acontecer. Um povo enfurecido e um povo sendo cuidado por Deus. Porque nessa época do decreto de morte, se o meu lugar for um lugar ermo o suficiente para eu não ter alimento, algo vai acontecer. Não sei se é maná que vai cair do céu, ou não sei se são os corvos que vão me levar alimento. Eu sei é que eu vou estar guardado naquele lugar. Deus estará comigo. Amém? Vamos lá. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos sustentará. Olha que coisa linda aqui. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, Ele enviaria corvos para alimentar-nos, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez com os israelitas. Amém? Então, eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio, sabe? Eu fico imaginando que estejamos lá, supondo a minha família do pastor Alexandre, que sobre as nossas 2 famílias lá, e a gente possa receber a provisão de Deus todo dia. Pessoal, que bênção vai ser essa? De se ajoelhar e agradecer a Deus. Meu Deus, muito obrigado, porque isso é uma certeza de salvação, de certa forma, não é? É uma certeza do cuidado divino para conosco. Então, essas coisas, quem estiver vivo vai vivenciar algo tremendo, algo maravilhoso acontecendo em sua vida. E agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Porque lembra que nós começamos agora pedindo que nós imaginássemos por um instante apenas como seria a vida se nós estivéssemos do lado dos perdidos? Agora, eu vou pedir que você se imagine da forma correta como nós estaremos, porque nós estamos salvos. E você vai ler agora comigo o Salmo 91, eu vou pedir meu amigo que o projete lá, como se você estivesse nos lugares ermos, ou nas cavernas, ou nas montanhas, ou nas florestas, e que você viva este salmo agora lá. Que você comece a recitar este salmo se imaginando aonde? Lá. Se imaginando lá. Este salmo, muitos até comentam que ele foi meio que um salmo profético para aquele tempo. Então imagine no decreto de morte você num lugar ermo falando: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do
e descansa à sombra do Onipotente. Vamos para o próximo. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e os outros cheios de peste. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. Você estará onde? No lugar ermo. Mas o terror noturno não vai o quê? Te assustar. Nem a seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Vai ter muita gente morrendo de calor. Vamos lá. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás o quê? Atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Quando as pessoas vindas pelo decreto de morte chegarem perto de nós, eles não conseguirão nos atingir, porque os anjos nos protegerão. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o quê? O meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Que longevidade é essa? A vida eterna. E mostrarei o quê? A minha salvação. Amém? Amigos, este salmo nós vamos falar todos os dias, nesse momento. Ele vai trazer alento a todos nós. E nós estaremos radiantes. E imaginando como que vai ser essa cena aqui, ó. Não sei se o quadro vai ser esse, mas vai ser algo muito parecido com isso. Esse vai ser o momento mais maravilhoso de nossas vidas. E num dia, quando estivermos lá, isso vai acontecer. E nós veremos Jesus voltando nas nuvens dos céus para nos buscar. As pessoas enfurecidas pelo decreto tentarão nos buscar e nos levar à morte. E se chegarem perto de nós, os anjos estarão lá fazendo o bloqueio angelical e impedindo que eles cheguem até nós. E nós seremos totalmente protegidos por Deus. Deus vai cuidar de nós naquele tempo. Amém? Amém. Mas como eu disse, o inimigo é mau, perdedor. E lá ele vai falar, já que eu não pude atingir o físico do Alexandre, eu vou fazer algumas coisas com a mente dele. Eu vou mexer com o psicológico dele. Isso nós vamos ver no próximo, chamado Angústia de Jacó. Eu vou trabalhar com a mente dele, eu vou desestabilizar ele. Ou tentarei, né? Mas nós vamos ver no próximo estudo, que não será semana que vem, será daqui a 15 dias, nós veremos que ele não prevalecerá também sobre a angústia de Jacó. Mas é um tema imperdível. Recomendo que você que está em casa também participe no próximo encontro nosso, porque entender sobre isso vai ser muito importante para estarmos até preparados. Aqueles que sabem como ocorrerá a angústia de Jacó, eu acho que tem pontos à frente daqueles que não sabem. Então, estaremos todos aqui reunidos daqui a 15 dias para falar sobre este tema. Mas hoje, fiquemos com isto.
O decreto de morte não nos assustará, porque Deus vai estar conosco e vai cuidar de nós em cada momento